Bom dia. Nossa, galera, que canseira parece que a gente tá hoje, hein? Pelo amor de Deus, velho. Tempinho bom pra ficar na cama, né? Ainda bem que é aula online, né? Dá pra ficar mesmo. Galerinha, vamos lá. Vou terminar nosso conteúdo aqui. Podem. Bom, a galera, nossa, tá chegando aqui ainda, só tem 3 alunos. Dá um tempinho para ver se chega mais a outra galera. Mas vocês podem abrir aí o material aí no caderno de atividade, página 10, tá? Caderno de atividades, página 10. Tá chegando aí agora. Acender a luz aqui que tá meio escuro, parece. E agora tá melhor. Vamos lá, galera. Ó, pessoal, então, lá na página 10 do caderno de atividades, a gente vai ter a continuação do nosso conteúdo, tá? Eu lembro que a gente parou na eleição presidencial indireta do, do, do Tancredo Neves, né? E Tancredo, ele ganha as eleições, né? São eleições indiretas, então ele ganha dentro do Congresso Nacional essas eleições. Porém, ele não chega a assumir, porque faleceu, né? Ele morreu vítima aí da decorrência de um câncer, ao que tudo acredita era um câncer. E aí o seu vice, o José Sarney, ele assumiu a presidência, né? Muita gente falou que precisava ser feita novas eleições, porque o presidente não havia ocupado nem a cadeira de presidente, né? Mas nós vamos observar que o José Sarney ele consegue contornar isso daí e consegue aí governar o Brasil. No governo do José Sarney, pessoal, nós vamos ter uma Constituição Federal, né, de 1988, que é conhecida por ser a Constituição Cidadã, né? Ela trouxe alguns não, né, vários avanços sociais, né? Mandato de 4 anos para cargos executivos, né? Diminuiu então de 5 para 4 anos. E ela era conhecida por ser a 8ª Constituição brasileira, né? Desde ali da independência do Brasil em 1822 até 1988, 8ª Constituição brasileira, né? Pessoal, essa Constituição ela foi elaborada, ela foi pensada, ela foi escolhida, né, digamos assim,
através de muito debate, muita, assim, muita liberdade mesmo, né? Porque nós vamos observar que o Brasil, ele vivia um momento, né, de um surto de democracia, né, digamos assim. Por que eu falo um surto de democracia? Porque nós estamos vendo que o Brasil ele está se desligando ainda das amarras do governo militar, né? Muita gente tinha um pensamento de ditadura militar. Nós vamos observar que até hoje existem pessoas que possuem um pensamento ligado a um militarismo, né, a uma ditadura, né? Nós vamos ver que essa é uma história do Brasil que não morre, né? E assim, também nós vamos observar que essa questão militar do Brasil, o âmago dela é muito mais profundo, né? Não é de agora, né, que o Brasil vivencia as questões militares no poder, golpe, impeachment e várias dessas coisas. Nós vamos observar que o Brasil ele sofre dessas questões já há muito tempo, né? Então, assim, cabe a nós que estamos estudando história, estamos vendo, estamos analisando, né? Analisar com frieza de detalhes, para que a gente não cometa nenhum tipo de erro, né? Ou aquilo que a gente julga ser um erro, né? Até porque a opinião é própria de cada um forma a sua. Como diria um grande amigo meu, opinião é igual cotovelo, entendeu? Cada um tem o seu, entendeu? Então, é sempre muito importante a gente estar formando as nossas opiniões, ainda mais daquilo que nos cerca, né? Não, garotinho, você não vai fugir da política, não tem como você fazer isso. E se você fugir da política, já diria Platão, você está fadado a ser governado por alguém muito pior que você, entendeu? Então, por isso que não dá para fugir do conceito político, não dá para fugir das questões que te cercam. A partir do momento que a gente estuda a história da nossa Constituição Federal, a gente vai ver que, tipo, o buraco é mais embaixo, né? E a gente vai observar também que as questões brasileiras que cercam esse período vão ter grande impacto e influência nas nossas vidas hoje, ok? Então, Constituição de 1988, né? Há aproximadamente aí uns 32 anos atrás, né? 32 anos, né? Eu sou de 91, em 1988. Então, nós vamos observar aí essa questão, ok? Ah, tem uma fala aqui, ó. Declaro promulgado o documento da liberdade, da democracia e da justiça social do Brasil. Disse em 1988 o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, ao promulgar a nova Constituição Federal em vigor até os dias atuais. Tá? Então, Ulisses Guimarães, que era um político respeitadíssimo, né, que era um cara muito importante também aqui no nosso cenário político, né? Governo do Sarney, de 85 a 90, né? Então foi promulgada a Constituição. Para tentar resolver a grave crise econômica, foram lançados diversos planos econômicos com medidas antipopulares, congelamento de salário, diminuição de crédito e troca de moeda. Pessoal, eu não sei o que esses ministros de economia tinham na cabeça em congelar salário. Assim, a explicação plausível é que, ou seria assim, a explicação mais razoável seria a seguinte: ó, nós estamos congelando salários para que a inflação não aumente. Só que no final das contas você vai ver que a inflação aumentava e o povo não tinha dinheiro assim para manter o custo de vida acompanhando a inflação, porque eu não sei se vocês sabem, mas assim, anualmente, ou pelo menos deveria se aumentar o salário, entendeu? Ou vocês estão, por exemplo, que nem quando eu comecei a trabalhar na área da educação, há pelo menos uns 8 anos atrás, 8 anos, 8 anos já, 8 anos atrás, porque eu comecei na Casa do Bom Menino em 2012.
Entrei em 2020, né? Então já faz 8 anos. Eu comecei lá, salário mínimo era 540. Então, em 8 anos, o salário, tipo, dobrou, certo? Aí você pensa, nossa, isso é muito bom, o salário dobrou, olha só que maravilha, salário mínimo, top, beleza, mas se você pegar o demonstrativo de inflação, você vai ver que a inflação também dobrou. Então, na verdade, não é que teve aumento, é que acompanhou a inflação. Professor, como assim inflação? O que é essa inflação? Inflação é tipo uma taxa, uma taxa econômica, entendeu? Que influencia no preço das coisas que nós vamos consumir. Por exemplo, né? Todo mundo aqui anda com roupa limpa, sim ou não? Todo mundo anda com, ou pelo menos deveria andar, né? Não sei se alguém anda com roupa suja aí, né? Também não quero, né, zoar, né? Eu entendo também, às vezes a gente prefere a roupa suja. Mas, mas tô zoando. Mas assim, todo mundo consome sabão em pó, sim ou não? Não, vamos usar um exemplo melhor. Todo mundo come aqui, não come? Todo mundo come, almoça, né? Arroz, feijão e tal. O arroz, ele dobrou o preço. Não sei se vocês estão acompanhando a saga do arroz aí, mas o arroz, ele dobrou o preço, né? Foi de 14, 15 reais para 26, 27, 28. Mas só que assim, tem uma causa do porquê ele dobrou o preço, tá, gente? Agora, né, recentemente. Mas enfim, a gente vai observar que o arroz é um produto e, tipo assim, existe uma média que ele vai aumentando o seu preço durante o ano. Existe uma média, certo? Beleza, existe uma média, tal, beleza. Então, por exemplo, quem é mais saudosista vai tipo se lembrar assim, 10 anos atrás, 12 anos atrás eu pagava 7, 8 reais no saco de arroz e não sei o que, e não sei o que lá, né? E fica nessa conversa, certo? O arroz, ele dobrou o preço de 10 anos para cá, mas só que a gente vai ver que o poder de compra também dobrou. Então, na verdade, fica elas por elas, entendeu? Então, a inflação é mais ou menos isso. O salário das pessoas devem acompanhar o termo inflacionário, tem que acompanhar a porcentagem. Ah, professor, mas por que o arroz, então, de uma hora para outra dobrou o preço? Ah, aí é uma questão bem interessante. Quantos aqui já ouviram falar de lei da oferta e procura? Vocês já ouviram falar da lei da oferta e procura? Neoliberais adoram falar sobre isso. Então, né? É a lei da oferta e procura. Se você tem pouco daquele produto, o preço dele aumenta. Se você tem muito do produto, o preço cai. O grande problema, e isso era até uma questão que eu estava conversando com um amigo meu, a gente gosta de falar de economia, né? Inclusive, ele vai começar a investir em mim agora, para ver se eu consigo virar um digital influencer, né? Que ele acha que eu consigo, tipo assim, falar muito bem na frente de uma câmera. Olha só que interessante, né? Em breve vocês vão ver meu rostinho por aí, né? Eu falando abobrinha doidado, entendeu? Do jeito que eu tava falando antigamente. Só que agora não há câmera. E a gente tava conversando, e ele fez curso, né? Muito curso na área econômica, né? Ele é trader, né? Ele faz day trade, compra ação, vende, ele trabalha num negócio de contabilidade. A gente estava conversando e ele falou assim, cara, tipo assim, pandemia, o que você imagina da pandemia? A economia vai dar uma arregaçada porque todo mundo vai segurar, não vai? No começo todo mundo deu uma segurada. No começo, todo mundo segurou o dinheiro e falou assim: não, a gente não pode gastar, né? Porque se a gente gastar, vai faltar aquela história toda, blá blá blá, enfim, certo? Só que não sei o que deu no povo, que passou um tempo, pum, todo mundo começou a injetar dinheiro.
Ele fala que pode existir uma explicação lógica para isso, que é o auxílio do governo, né? Mas, ele acredita também que o auxílio do governo não é suficiente para injetar tanto dinheiro na economia assim, para estar acontecendo o que está acontecendo. Pessoal, Professor, Como tá hoje em dia, R$ 600 não sabe, dá para comer por uma semana. diga, sabe qual é a explicação disso? diga. É que todo mundo que tava, quando começou a pandemia, todo mundo começou a pensar, tipo assim, que, ai, todo deixou pra fazer o que nunca fez, tipo, Aham, ficava enrolando pra fazer as coisas que queria fazer. E daí sim. veio a pandemia, daí todo mundo começou a pensar, ai, por que que eu não posso Meio fazer que agora, por que eu não em faço isso? apocalíptico das coisas, todo mundo começou a gastar dinheiro, não é? Exatamente. E foi isso, exatamente isso que ele falou. Tipo, parece que sabe quando você fecha a torneira para não sair mais água, aí de repente, dane-se, pá, vai lá e faz tudo, entendeu? Foi mais ou menos isso mesmo que ele disse. E tipo assim, eu não sei se vocês perceberam, mas assim, o e-commerce no Brasil deu um boom enorme, entendeu? Para quem não sabe o que é um e-commerce, é um comércio digital, entendeu? É tipo, por exemplo, Amazon, Marketplace, Magazine Luiza, Lojas Americanas, tipo assim, que você entra no site e daí lá dentro você tem, tipo assim, como você vender os produtos, certo? Você vende, você pode vender, enfim. E olha só, isso já era uma tendência no mundo há pelo menos há uns 3 anos, né? Só que aqui no Brasil não pegou. A parada não tinha pego ainda, entendeu? O rolê não tinha desandado, né? Aí precisou de uma pandemia para destravar isso, aqui no Brasil, pelo menos, né? Então a gente vai observar que assim, por exemplo, muita gente começou a mexer com o marketplace, né? Começou a mexer com e-commerce. Só que quando você vai mexer com e-commerce de produto físico, você tem que ter estoque, certo? Você tem que ter estoque. Tipo, ou, né? Subentende que você. Ou você tem um cara que produz muito do produto e você já encaminha direto o pedido e ele consegue te entregar num tempo hábil que você consiga entregar o produto para o seu cliente, porque senão a sua nota de avaliação vai lá embaixo, certo? É tipo meio que, por exemplo, eu vendo mesinhas de escritório, entendeu? Eu não vou ter um estoque de mesinha de escritório, entendeu? Né? No fundo da casa da minha mãe. Mas, por exemplo, tipo, eu tenho um contato de um cara que faz mesinha de escritório, faz 100 no dia. Ele entrega para mim e eu vou conseguir entregar para o cara em 5 dias. Então, tipo, isso né? Você mexe com economia. Então, mas assim, quem abriu e-commerce, dependendo das áreas de e-commerce que abriu, estão estourando de vender. Aí você pensa, pô, interessante, legal, muita gente está ganhando dinheiro. Só que tem um problema. Começou a faltar algumas coisas, como, por exemplo, matéria-prima. Começou a faltar matéria-prima. E quando falta matéria-prima, você não tem produção de produto. Se você não tem produção de produto, você não tem estoque. Se você não tem estoque, o preço do produto vai fazer o quê? Vai subir. Né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu com o arroz. O arroz ele aumentou o preço porque os estoques nos mercados começaram a diminuir. Né? Então, assim, tipo, para que não falte estoque, você aumenta o produto. Você diminui a compra, entendeu? Para você não, tipo assim, sumir o produto da prateleira. Vocês pegaram a ideia do porquê os caras aumentam o preço? Entendeu? Você pode ter certeza que tem muita gente que começou a optar, por exemplo, pelo macarrão, né? Ou algum outro tipo de produto que dê para substituir, tipo, o arroz, né? Então, assim, quando a gente fala que o mundo capitalista ele é uma grande engrenagem, a gente está falando nesse sentido, tá? O mais legal é que a gente falou de congelamento de salário aqui, a gente já foi para uma outra coisa, mas assim, é muito interessante a gente poder fazer essas aplicações e observar na nossa vida. E aí eu penso, qual que é a função da história, se não a gente comparar o que aconteceu com aquilo que a gente está vendo hoje, né? Então a gente vai observar que
congelamento de salário nunca vai ser uma solução plausível economicamente falando, porque você diminui o poder de compra das pessoas. Então, você diminui o poder de compra das pessoas, né? Mas só que assim, bom, eu não sei se vocês entendem, mas quem gira a engrenagem do mundo capitalista, a gente sabe quem é. Classe média e classe baixa, tá? Classe média gasta muito e a classe baixa trabalha muito, né? Então, a gente tem esses dois mecanismos aí de desenvolvimento. Quer uma máxima? Rico não mexe com o mundo capitalista bosta nenhuma, entendeu? Você tem N exemplos aí. É claro que o rico vai ter sempre muito dinheiro, né? Então ele vai poder fazer o que ele quer. Mas assim, tipo, a gente já vai ver que a gente está entrando numa fase agora aonde os fetichismos de consumo, e vocês provavelmente já devem ter estudado isso em Karl Marx, os fetichismos de consumo, eles já atingiram todas as classes da sociedade. Já atingiram todas as classes da sociedade, né? Então, por exemplo, que nem o fetichismo de você ter um iPhone, ou o fetichismo de você ter um carro, ou o fetichismo de você ter alguma coisa. Ah, professor, mas nunca vai ser igual ao do rico. Pode ser que não seja, mas tipo assim, vai imitar, entendeu? Isso na vida nada se cria, tudo se copia, já diria Lavoisier. Então, a gente vai ter essa máxima aí, né? Por exemplo, porque quando você pega celular, por que você tem vários modelos de celular? Justamente por causa disso, né? Para você é, sanar o fetichismo, né? Por que os produtos eles são muito menos duráveis nos dias de hoje? Porque o produto ele é feito para não durar mesmo, por causa de um processo chamado obsolesidade programada. O que é uma obsolesidade programada? O produto ele fica obsoleto, ele fica velho em um tempo. E isso já está determinado para que você possa consumir outro produto. Entendeu? Você compra um iPhone hoje, você sabe que daqui a um ano vai sair outro novo e o seu vai ficar antigo, né? Claro que eu estou falando para um grupo de pessoas que tem condição de pagar uma mensalidade numa escola particular. Então, vocês não são pessoas que passam fome ou pessoas que precisam, tipo assim, vender o almoço para jantar, entendeu? Então, eu estou falando com o grupo de pessoas certo, entendeu? Que vai entender a máxima. Que a máxima do consumo é você ter o produto que está em voga, né? O produto que está em destaque, né? E assim, o que está em destaque hoje em dia são muitas coisas, né? Então a gente vai acabar observando isso daí, certo? Voltando aqui, né? A gente vai ver, né, que para tentar resolver a crise econômica, vai lançar diversos planos econômicos, medidas antipopulares, isso tudo, pessoal, não vai dar resultado nenhum. Resultado nenhum. Isso não vai dar certo, não, tá? A hiperinflação chegou a 1000% no ano de 1989. E reza a lenda, né? Os nossos pais, né? Eu não vou me colocar numa idade muito distante da de vocês, eu só tenho 10 anos a mais que vocês, mas os nossos pais, eles contam bastante a história, né? Tipo assim, que de manhã o produto estava um valor, de tarde ele já estava outro, né? Muito mais caro. Por quê? Por causa da inflação, né? É um presidente com altos níveis de rejeição por causa da crise, né? E outro, pessoal, Zé Sarney, ele é o maior camaleão político existente na história do Brasil. Zé Sarney, ele esteve no golpe militar, Zé Sarney, ele esteve no processo de abertura, Zé Sarney, ele esteve no processo de redemocratização, ele esteve, depois de ter sido presidente, ele esteve no governo FHC, depois ele esteve no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, depois ele vai estar no governo da Dilma Vana Rousseff. Então ele vai estar em todas, entendeu? Ele é o maior camaleão político, ele é o cara que conseguiu ficar no poder durante pelo menos uns 40 anos. Quarentinha, tá? Agora ele é um aposentado
político, né? Ele é um aposentado político. Ele ganha uma gorda aposentadoria às custas do povo, né? Eu, particularmente, eu nunca gostei dele. Para mim, o José Sarney, ele é uma das piores raças de políticos existentes no Brasil, tá? Que é o político sanguessuga. Ele gruda no poder e não sai nunca mais. Na família dele já houve escândalos de corrupção. Ele tem uma filha chamada Rosiana Sarney. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas a Rosiana Sarney, ela foi candidata à presidência da República no ano de 2002, se eu não estou enganado. No ano de 2002. E a Rosiana Sarney, ela era muito bem cotada, né? Mulher branca, né? Que lutava pelas questões e tudo mais. Só que daí descobriram um esquema de corrupção dela, ela retirou a candidatura. Ela era senadora, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, ela era senadora. Pessoal, vou bater na tecla aqui de novo. Tem uma série muito boa que conta a história dos presidenciáveis. Na verdade, eu costumava passar essa série para vocês em sala de aula, né? Passava lá. São 7 episódios de 20 minutos, meia hora cada um. Gente, é massa. Pensa numa série top, que conta a história das eleições, desde o Collor até a última da Dilma, né? Era é muito legal, entendeu? Você vê o que aconteceu, entendeu? Quais que eram as disputas, os embates políticos, né? Como, por exemplo, que nem o Lula sempre criticou o Plano Real, mas depois o Plano Real que salvou o governo dele, né? A gente pode dizer que tudo que o Lula colheu, né, de frutos na sua presidência foi porque houve um presidente muito inteligente, capaz de pensar e bolar o plano real e tudo mais. Não estou falando que o Fernando Henrique Cardoso ele é um santo, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso ele foi um cara muito inteligente no quesito de assim, deixar o Brasil ajeitado para o próximo governante. Talvez seja um presidente, um dos raríssimos presidentes que fizeram isso. Porque todos os outros presidentes, o que eles fazem? Eles fazem o que querem fazer, tora o Brasil em conta e passa para o próximo, entendeu? Ó, já fiquei mesmo no poder, então, como diria no filme como é que fala? Do Capitão Nascimento, lá, o Tropa de Elite, essa pica não é mais minha agora, essa pica agora é do próximo, entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia, tá? Então, primeira eleição após a redemocratização, né? Havia 22 candidatos à presidência, entre eles estavam Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães e Mário Covas. Só figurinha carimbada, entendeu? E, né, atenção para Fernando Collor, né, e Luiz Inácio, tá? Fernando Collor, ele era o representante ali da social-democracia, né? Um homem novo. Hoje ele já está acabadão já, né? Mas um cara novo, semblante novo, entendeu? A cara do Brasil da mudança. A cara da mudança no Brasil, né? Sabe aquela história? Tipo, nossa, ele tem a cara da mudança? Então, mais ou menos essa ideia, né, e tal. E o Luiz Inácio Lula da Silva, ele era socialista, sindicalista, né? Stalinista, né? Então, a figura do Lula causava espanto na galera, né? Não era muito agradável, não. Então, nós vamos ter esses dois homens aí importantes, a gente está observando. Beleza? Pessoal, a nossa aula encerra aí 8h10. Não vou furar aqui o time aqui, até porque eu tenho que publicar essa aula aqui já. Beleza? Então, estejam atentos aí para o próximo convite e não se atrasem.